Vamos começar então. Vamos fechar nossos olhos para uma oração. Pai, muito obrigado por nós podermos novamente nos deixar surpreender pela Tua Palavra. Senhor, que ela venha de uma forma inovadora, que ela venha de uma forma renovadora, Pai querido, para as nossas vidas, e que a partir do momento, Senhor amado, quando nós a pratiquemos, Pai, que ela seja restauradora, curadora nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Semana passada estávamos concluindo José, e com isso a gente conclui também o Gênesis, primeiro livro da Bíblia, e a gente tem assim, dessa forma a parte dos patriarcas. A gente entra então numa nova fase. A gente vai estar hoje vendo a lição 7, a fidelidade de foi semana passada. 8, o povo e a escravidão. Então a gente vai entrar num novo período que é êxodo e conquista. Agora a gente vai pegar justamente a saída do Egito, a peregrinação deles no deserto até eles entrarem na terra de Canaã. E a situação então do povo no Egito, só para a gente observar como é que acontece, o que acontece então na vida de José antes da saída, a situação de José lá no Egito. Abra sua Bíblia em Gênesis, só para a gente concluir o Gênesis então, capítulo 50, versículo 22 a 26. Gênesis, capítulo 50, versículo 22 a 26. José, então, era o administrador do Egito, e é interessante que ele mesmo reconhece que Deus tinha colocado ele como pai de Faraó. Consciência de José. Porque, na verdade, a gente sabe que Faraó era a autoridade máxima do Egito. Não havia ninguém sobre Faraó. E José, quando fala com os irmãos dele, ele diz que Deus o havia posto por pai de Faraó. Você vai conseguir ler isto? Qual versículo? Não tinha. E agora esse versículo. Perdi esse texto. Enfim, deve estar aí. Chegada do pai, Jacó. Enfim, não tinha separado esse versículo, mas tem um versículo onde o próprio José diz que Deus o havia colocado por pai de Faraó. Interessante pensar nisso, né? Porque na verdade Faraó era a autoridade máxima. Gênesis 45, 8. 45, 8. Gênesis 45, versículo 8. Vamos ver se é isso. Assim não foste, isso mesmo, assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. José se coloca como autoridade sobre Faraó, e da casa de Faraó. Então, a gente pode ver aqui a autoridade, lógico que isso aos olhos de José, ele tinha essa autoridade, certo? Mas Faraó, não é que Faraó ele reconhece essa autoridade. Faraó ainda é o Faraó, mas aos olhos de José, José sabia, tinha essa consciência de que quem realmente governava o Egito não era Faraó, era ele. E Deus me colocou como pai de Faraó.
Veja a autoridade que José alcançou. Agora veja lá no versículo 22 em diante. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. Ele viveu 110 anos e viu os filhos de Efraim da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nascerem sobre os joelhos de José. Disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra, para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e então fareis transportar daqui os meus ossos. Assim morreu José, com a idade de 110 anos, e depois que o embalsamaram, puseram num caixão no Egito. José, então, antes dele morrer, ele já falou: ó, gente, vai vir um momento que Deus vai falar com vocês, Deus vai tirar vocês do Egito. Então, essa consciência de José de que eles não ficariam no Egito. Aí eu fico me perguntando: José não estava bem no Egito? Estava muito bem. Mandava mais que o faraó. Agora, a família de José não estava bem no Egito? Estava. Melhor terra, eles estavam morando na melhor terra, o faraó tinha liberado para eles. Não estavam em necessidade. Mas José ainda diz: olha, se eu morrer, e isso vai acontecer, que vocês vão sair do Egito, leve o meu corpo junto. Nem o meu corpo é para ficar aqui, leve o meu corpo junto. Então ele passou pelo mesmo processo que os faraós passavam, que é o embalsamento, certo? E isso apenas acontecia com grandes autoridades, certo? Faraó, familiares de faraó. E ele então passou pelo mesmo processo de embalsamento, que preservava o corpo. E aí colocaram ele no caixão, enfim. E quando eles fossem sair do Egito, era para eles levarem Moisés junto. Era para eles levarem o corpo de José junto. Muito bem. Moisés ia levar José. Continuando então. Qual é a situação do povo? Êxodo, capítulo 1, versículos 1 em diante, diz assim: são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó, cada um com a sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó foram 70. José já estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se e se tornaram sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. A gente leu um pouquinho lá em Gênesis capítulo 50, de que José ele chegou até 110 anos. Inclusive, a terceira geração ele viu nascer, que eram os filhos dos filhos dele. Ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Era isso? Filhos, certamente. Cadê? Manassés e Efraim. Ele viu os filhos de Efraim nascerem, e os filhos de Manassés nasceram no colo dele. Veja só o que diz lá, né? Nasceram sobre os joelhos de José. Significa, no período de José, eles nasceram. Então foi um homem bastante abençoado pela fidelidade que ele teve a Deus, né? Passou por bastante dificuldades, bastante lutas, mas ele perseverou. E Deus deu então a ele uma boa vida, uma longa vida, e também conseguiu ver a terceira geração. Mas chegou um momento onde todos ele e seus irmãos faleceram, e chegou então a um novo período. Eles multiplicaram muito, né? Esses filhos, os netos, eles começaram realmente a crescer muito no Egito, diz aqui a própria palavra. E a situação então do Egito muda, o governo muda. O governo no Egito era de Faraó. Faraó e a dinastia faraônica, ela mudou várias vezes. Se a gente pensa que o filho de Faraó assumiu o trono e ficou e não mudou de família, a gente se engana. Houveram vários períodos diferentes onde povos diferentes invadiam o Egito, tomavam o Egito e tomavam o governo do Egito também. Inclusive, houve um período de tempo onde houveram faraós negros no Egito.
vindos eles da região de Cush, eles tomaram poder e se colocaram como faraós. Então a mudança de governo, ela era algo comum no Egito, né? Comum, mas enfim, a mudança de vários tipos de pessoas, e às vezes um que não tinha parentela com o outro. E justamente é isso que acontece. Levanta um faraó que não conhecia a história de José. Veja lá no versículo 8 em diante, diz assim: entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Disse ele a seu povo: o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e vindo guerra, ele se junte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. Assim os israelitas edificaram para Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais este se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel e os faziam servir com dura serviço. Acontece aqui então que eles ficaram com medo de tanto que esse povo estava se multiplicando. Eles falaram: olha, vem um outro povo invadir, atacar a gente, o que vai acontecer? Se esses nossos escravos, esse povo aí, se juntar com outro povo que for nos atacar, a gente está perdido, a gente vai perder a batalha. E eles ficaram com medo. E o que acontece então? Ele falou: bom, vamos diminuir então essa população, vamos usar eles como escravo, mão de obra escrava, e vamos colocar assim um sistema rígido sobre eles, para eles não conseguirem se multiplicar mais. Vamos sugar eles, vamos colocar para trabalhar de tal forma que eles não tenham mais como se multiplicar. E quanto mais eles colocavam opressão sobre esse povo, mais eles se multiplicavam. E eles ficaram com medo mesmo. Muito bem. Eu gostaria de puxar um paralelo dessa servidão, né? E ali o versículo 13, ele é bem curtinho, ele diz: e os faziam servir com dureza. E os faziam servir com dureza. No Antigo Testamento, o trabalho no Egito sempre vai servir agora como um parâmetro de castigo de Deus, ou de governo opressor. O que é um governo opressor? Para o povo de Deus, o tempo no Egito simboliza como se fosse um tempo de escravidão, onde o povo era tolhida a liberdade deles, eles tinham que obedecer, e debaixo de um governo opressor. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, a gente vê que as pessoas também estão debaixo de um governo opressor. A gente vê que as pessoas também sofrem debaixo de um governo, de um domínio, agora não tão físico, mas um governo espiritual que busca a morte, busca matar, busca reduzir os filhos de Deus. E eu gostaria de fazer um paralelo com o texto que nós vamos encontrar em Efésios capítulo 2. Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 2, lá no Novo Testamento. Paulo vai estar falando com a igreja de Éfeso justamente desse domínio, desse governo onde Satanás oprime as pessoas. Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante. Efésios 2, 1 em diante diz assim: Ele vos vivificou, estando nós mortos os nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu mútuo amor
com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aqui esse texto fala que antes da gente aceitar Jesus, antes da gente caminhar no caminho de Deus, nós estávamos debaixo de um governo opressor, debaixo de um principado. Ele fala lá no versículo 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O Egito tem então essa ideia de um governo praticamente opressor, mas quase que um governo maligno, por se dizer. E quando Deus retira, porque era um governo idólatra, o Egito havia bastante idolatria, certo? E então quando Deus tira o povo dele lá do Egito, tem essa ideia de resgate, de resgatar o povo dele. E existem vários paralelos que eu vou, conforme a história vai andando, a gente vai fazendo alguns paralelos. Existem vários paralelos, a gente vai ver alguns hoje, de Jesus, o ministério de Jesus com aquilo que acontece com o povo de Deus. Não hoje, mas adiante a gente vai ver vários eventos. Um deles que a gente vai ver hoje é o evento da morte ou do assassinato dos meninos. A gente vai ver daqui a pouco. Então, Faraó tentando exterminar todos os meninos, claro, com a ideia de tentar reduzir a população de escravos. Só que automaticamente existe um paralelo muito forte com a época de Jesus. Que acontece o quê? A morte dos meninos por causa da desconfiança de que o novo rei havia nascido. Então houve o extermínio de vários meninos daquela região de onde Jesus teria nascido. Paralelos, meras coincidências. Poxa, mas então vai ter coincidência assim, né? E, enfim, o que a gente pode ver então, essa ideia de saída do Egito, no Antigo Testamento ela vai ficar muito forte. Tanto é que a primeira festa que Deus pede para que os judeus festejem é a festa da Páscoa, que vai ser o evento de saída do Egito. Então o Egito sempre vai ter aquela ideia de nação pecadora, nação opressora, e quando então lá na frente o povo pensa e quer voltar para o Egito, significa vocês querem voltar para a escravidão? Vocês querem voltar para um governo opressor? Vocês querem... Parece que é como se vocês decidirem voltar para uma vida que Deus te libertou daquela vida, mas você insiste em voltar para aquela vida. Por isso que Deus se ofende tanto, e Deus coloca uma das cláusulas de que eles não tivessem nenhuma relação comercial com o Egito. Nem comércio não era para eles ter com o Egito. Coisa que lá na frente um rei desobedece. Salomão vai lá, vai ter relação comercial com o Egito. Ele na verdade é o atravessador ali de cavalos e carruagens. Ele passa pela mão dele esse recurso, né? Então Deus ele tinha um zelo para o povo dele, e ele pensou assim: eu não tirei o meu povo do Egito para eles quererem voltar para lá de novo. Então o Egito no Antigo Testamento vai ter essa ideia, como se fosse a vida de pecado nosso, né? Debaixo da servidão de Satanás, debaixo de um governo opressor, debaixo de Satanás só nos oprimindo, para que gerando uma certa infelicidade, né? Então essa ideia de Egito então
tem essa conotação de uma vida sofrida debaixo do governo opressor. Muito bem. Se a gente for verificar então, a partir do versículo 15, Êxodo capítulo 1, versículo 15, diz assim: o rei do Egito disse às suas parteiras, das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá: quando ajudardes no parto as herdeiras, as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Até o versículo, até o 22. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isto? Por que deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e já têm dado à luz os seus filhos antes que a parteira chegue a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo: a todos os filhos que nasceram aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Agora então, Faraó tem uma outra estratégia. A estratégia dele então, tudo bem, se o trabalho penoso não resolve, só faz o povo aumentar, vamos ser radical então. Mata tudo que é menino, extermina, acaba. E dessa forma então, Faraó busca as parteiras que faziam os partos, e olha, quando nascer menino, mata. Se for menina, deixa viver. Agora, as parteiras temiam mais a quem do que a Faraó? Mais a Deus. O temor a Deus levou elas a desobedecer Faraó. E a gente sabe que alguém que desobedecesse alguma ordem de Faraó era morte na certa. Então seria a mesma coisa: ou você obedece ou você sabe que você está com o teu óbito decretado, né? Elas, em risco de vida, sofrendo risco de vida, não matavam os meninos. Hoje a gente vê na nossa sociedade uma luta, né, para que as mulheres possam fazer o aborto. E a gente pode ver de repente uma falta de temor a Deus. Quem dá vida é o Senhor, é Deus. E quando nós tiramos uma vida que Ele gera, claro, nós ajudamos a gerar a vida, né? Não é que Deus, né, é que se responsabiliza por todo o processo, mas a questão é, uma vez a vida sendo gerada, quem pode interromper? É o Senhor. E se eu interrompo, significa eu me coloco no lugar de Deus. Eu me coloco no lugar de Deus. Eu decido se essa vida vai ou não vai continuar. Existe um mandamento que diz: não matarás. E esse não matarás, ele significa o quê? Não matar o meu próximo, tudo bem. Eu não me matar, está incluso? Suicídio também eu também estou matando, certo? E eu vou colocar junto também o aborto, porque eu estou tirando a vida de um ser. Existem os abortos naturais, e aí isso é algo que o próprio corpo às vezes acaba eliminando o feto deformado, enfim, isso é um processo natural. Mas elas temiam a Deus, e pelo temor a Deus elas não fizeram o que Faraó tinha pedido. E o que a Bíblia diz? Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isto? Por que deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e já têm dado à luz os seus filhos antes que a parteira chegue a elas. Estavam mentindo. E agora? Deus abençoou uma mentira?
É complicado. Mas a ação delas, a Bíblia diz aqui: portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. Pela fidelidade delas, por obedecer mais a elas, mais a Deus, do que a palavra de Faraó, Deus abençoou elas. Então, a obediência, Deus quer ação. As nossas ações, elas devem falar mais alto que as nossas palavras. É isso. As nossas ações, elas devem falar mais alto que as nossas palavras. Porque muitas vezes as pessoas falam bonito, mas agem de uma forma completamente diferente. Então Deus quer a fidelidade nas nossas ações, em primeiro lugar. É isso que conta para Deus. E Ele foi favorável. E diz aqui, né? E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Então a família, nessa época aqui, era um sinal da bênção de Deus. Era um sinal de que Deus estava com aquela pessoa. As mulheres terem filhos era um sinal de que Deus abençoava. E o sinal de que Deus estava aprovando, então, elas tiveram família, elas tiveram filhos. Significa que Deus estava abençoando essa decisão que elas tomaram. Aí existe uma questão bem interessante na nossa realidade, né? A gente se deixa influenciar pelo meio ou a gente influencia o meio? Porque é muito fácil a gente se deixar influenciar pelo meio. Ah, mas está todo mundo falando que não tem problema. E aí então vou achar que não tem problema mesmo. Ou, de repente, você pagar um certo preço para fazer diferente do que o meu meio. E aí, muitas vezes, Deus quer ver a nossa atitude, nossa ação nesse meio no qual nós nos inserimos. Certo? Então Deus quer ver uma fidelidade aos seus princípios. Deus nos dá alguns princípios. E os princípios de Deus são diferentes dos princípios deste mundo. Aquilo que Paulo fala lá de Efésios, que antes vocês andavam como vocês queriam no mundo, e junto com o mundo, junto com as práticas do mundo, vocês andavam no mesmo caminho. Então, agora Deus te tirou deste ambiente e te trouxe a um outro ambiente. Deus te trouxe a outros princípios, a outros propósitos. E aí, a partir deste momento, Deus te tirou daquele ambiente, talvez não físico, né, mas espiritual, mas na verdade você vai continuar fazendo a tua mesma rotina de antes. Talvez você não saia do teu trabalho, mas agora o que Deus fez, Deus mudou teu coração. Você já não é mais governado pelo príncipe da morte, mas sim você tem um príncipe agora, que é o príncipe da vida. Então, a gente deve, neste ambiente, buscar viver de uma forma debaixo de um governo novo, de uma mentalidade nova, que não é muito fácil. Só se nós mantivermos o nosso joelho dobrado que a gente vai conseguir. Porque a gente viver no mesmo ambiente, mas com outra cabeça, não é fácil. A gente vai entrar em conflitos quase que diários, né? Deus, o que eu faço agora? Tudo me leva para esse lado. Meu coração agora me diz isso. E agora, o que eu faço? Eu sigo o meu coração ou eu sigo o ambiente? E, gente, é difícil. Não é só para um ou outro, mas constantemente nós estamos sendo testados dessa forma. Testados na questão dos princípios. Abro mão dos meus princípios ou permaneço com os meus princípios e vou abrir mão de outras coisas? Enfim, as parteiras foram sábias, né? Eles não abriram mão dos princípios, o princípio da vida. Muito bem. Com a morte dessas pessoas, né, dos meninos, eu gostaria de destacar agora um texto do Novo Testamento. Veja lá em Mateus capítulo 2, a gente vai ter um paralelo no Novo Testamento de algo bastante semelhante que eu já mencionei aqui, que é a morte também dos meninos no período que Jesus nasce. Mateus capítulo 2, versículo 16 em diante. Mateus 2, versículo 16 em diante. Então Herodes, vendo-se iludido pelos magos, irritou-se muito
e mandou matar a todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação, Raquel chorando por seus filhos e recusando ser consolada, porque já não existem. Esse evento acontece no período em que Jesus nasce, e quando a gente lê a história do nascimento de Jesus, a gente vê que foi anunciado anteriormente, certo? Maria foi anunciada de que ela seria mãe, veio o poder do Espírito Santo de Deus sobre ela, ela gerou vida sem relacionamento sexual. E o que acontece? Foi preservado. E Jesus nasce, os primeiros que ficam sabendo são os pastores no pasto, que são chamados, eles vão lá adorar Jesus e tudo mais. E a história bíblica nos conta de que também foram anunciados aos magos. Quem são esses magos? Esses magos eram provavelmente estudiosos de astros, né? E através dos astros eles tinham a crença de que eles previam o nascimento de algum rei, e foi anunciado então a eles que houve o nascimento de um rei, e eles saíram em direção de onde a estrela tinha feito o caminho, eles foram seguindo, e eles chegaram então a Jerusalém e saíram perguntando: mas nasceu um rei por aqui? Porque a gente viu a estrela dele. E Herodes ficou muito preocupado com isso, porque na região ele é que governava a região, e se nasceu um novo rei, significa que os meus dias estão contados. Ele achava que era um rei local. E o que acontece? Ele falou: opa, não sei, mas faz o seguinte, se vocês acharem ele, fala comigo que eu também quero ir lá adorar ele. Claro que com segundas intenções. O que acontece? Esses videntes, eles continuam a procura e encontram então Jesus numa casa. Sabe? Se você for verificar, já não era mais num estábulo, numa estrebaria, mas numa casa. Você vai encontrar isso aonde? Em capítulo 2 de Mateus, lá no início. Tá? Então Jesus, e olha só o que diz lá no versículo 16: irritou-se muito e mandou matar a todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Significa que ele se informou. Mas quando é que vocês viram essa estrela? Foi mais ou menos 2 anos atrás. E aí ele fez os cálculos, tal. Então mata todos os meninos, de repente com uma margenzinha ali de erro, né? Vai que foi um pouco antes, tal. Então mata de 2 anos para baixo, mata todos. Então significa que quando Jesus nasceu, não foi imediatamente que ele pegou e voltou para casa, porque eles eram de Nazaré. Eles não voltaram para Nazaré, lá na Galileia. Eles ficaram na cidade de Belém. José, Maria e Jesus ficaram naquela região. Claro que eles foram anunciados de que eles deveriam fugir para o Egito. Se você for ver lá em Mateus agora, versículo 13 em diante, diz assim: tendo eles partido, o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica-te lá até que eu te avise, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. Levantando-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e foi para o Egito. Então Jesus, ele chegou aí para o Egito também, por causa da perseguição de Herodes. Veio um anjo de noite falando com o pai de Jesus, José, falando: olha, pega o menino, foge, porque Herodes vai querer matar Jesus. Já antecipando isso, a situação. E não é que acontece mesmo. Então, com esse decreto, foram mortos todos os meninos de 2 anos para baixo. O que eu estou querendo dizer com isso? Parece que existe um intento, parece que existe uma coisa que nós não vemos, mas no mundo espiritual parece que o inimigo, Satanás, ele consegue ver um pano de fundo, ver uma movimentação diferente, e aí ele percebe que existe algo que vai acontecer.
De repente não sabe o que, mas alguma coisa vai acontecer. Da mesma forma que aconteceu no Egito, aconteceu na época de Jesus. Porque no Egito, a gente vai ver daqui a pouco, Moisés deveria ser morto por causa daquele decreto de Faraó. Já no Novo Testamento, que Moisés é o cara que vai ser o resgatador do povo do Egito, os hebreus do Egito. É ele que vai tirar o povo hebreu do Egito. Jesus é o Salvador nosso, de toda a humanidade. Se o propósito desse certo de Herodes, teria acabado com a vida de Jesus e teria acabado com a nossa esperança de salvação também. Se lá no Egito Faraó tivesse tido sucesso, o povo hebreu teria ficado no Egito, não teria o libertador que eles tiveram. Então vários paralelos do Antigo e do Novo Testamento, eles parecem que estão correlacionados. Existe um paralelo, e parece que Satanás sempre busca o quê? Frustrar os planos de Deus. Ele tenta de alguma forma, pela morte, pela matança, por alguma estratégia, tentar escravizar o povo de Deus, não permitir que ele seja livre. Essa luta de Satanás contra o povo de Deus já veio lá desde o antigo, lá no Egito, porque eles tinham a promessa de que eles iam ganhar a terra de Canaã. Abraão, Isaac e Jacó, a gente já tinha visto isso, né? Que essa promessa estava sobre eles. E Satanás astutamente tentando o quê? Frustrar os planos de Deus para com o povo dele. Volte lá agora para o Êxodo. Veja lá os versículos, capítulo 2, Êxodo capítulo 2, versículo 1 em diante. Êxodo 2, versículo 1 em diante diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz a um filho, vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de juncos e o revestiu de betume e piche, então pôs nele o menino e o largou entre os juncos à beira do rio. Sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Ela viu o cesto no meio dos juncos e enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu um menino. Ele chorava, e ela teve compaixão dele e disse: Este é o menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma ama entre as hebreias, que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e o cria, que eu te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou. Ela lhe pôs o nome de Moisés e disse: Das águas o tirei. Esse evento, então, acontece lá no Egito, o povo debaixo da servidão, da escravidão. O Faraó manda matar todos os meninos, e a mãe, quando Moisés nasce, olha para o menino, ficou com o coração na mão: vou esconder. E a gente sabe que esconder um bebê pequeno é muito difícil. O Faraó tinha dado a ordem de que todo o povo do Egito, se visse algum menino nascido dos hebreus, era para jogar no rio, era para matar. E a mãe, não é que ela errou, ela fez certo, ela jogou no rio, só que, claro, né, de uma forma diferente, né, fez lá um cesto, untou ele com betume para não entrar água e largou no rio, certo? E o que acontece, neste mesmo momento, havia a filha de Faraó passeando por ali e acabou encontrando o menino. Moisés começou a chorar, né, doeu o coração dela de exterminar ele. A irmã de Moisés estava ali na beira do rio para verificar. A irmã de Moisés, a gente vê lá mais à frente, vai ver o nome dela, Miriam, certo? Miriam, irmã mais velha, chama então a mãe
Claro que de repente a filha de Faraó não sabia que era mãe, né? Falou que ia chamar uma ama de leite e acabou chamando a mãe. E ela então cria o próprio filho com a autorização dessa filha de Faraó. A gente pode ver assim, no meio de tantas estratégias assim de praticamente de morte, né? Mas estratégias assim, tão bem boladas de como é que Deus consegue preservar a vida. Eu fico pensando, não sei o que aconteceu na sua vida até hoje, né? As grandes erros de trajeto, né? Que a gente parece que deu tudo errado, né? Estratégia parece que era uma e a coisa acabou acontecendo bem diferente do que aquilo que você tinha planejado. E a gente pode ver Deus ainda assim soberanamente cuidando do povo dele. Poxa, mas aquelas promessas ficaram. Foi uma geração, foi duas, foi 3 gerações, foi mais gerações, e Deus vai cumprindo o propósito dele, do jeito dele. Do jeito dele. Então, por que será que Deus deixou vir um período de opressão, um período onde o povo dele sofreu mesmo, para depois tirar de... Por que teve que esperar? Não podia tirar de uma forma melhor? Não podia tirar de uma forma mais light, digamos assim? Aí eu pergunto, será que o povo gostaria de sair? Se estava tudo bem? Se não havia problema? Será que o povo realmente tinha desejo de sair do Egito? Se tudo fosse bem, será que eles gostariam de conquistar a terra prometida? Eu acredito que não. Se a gente não vê a necessidade, por que mudar? Por que muitas vezes as coisas dão errado na nossa vida? Para a gente ver que há necessidade de mudança. Para que nós desejemos a mudança. Porque senão eu não vou desejar mudar. Senão eu não vou querer mudar. Agora, quando a gente vê que as coisas dão errado, a gente não se conforma com essa situação, aí se diz, cara, alguma coisa tem que acontecer. Alguma mudança tem que acontecer. E de repente a gente olha para Deus, ora a Deus e pede assim, Deus, muda a minha situação. E de repente Deus vai falar para você, então mude. Então mude você e a tua situação vai mudar. Então muitas vezes o que Deus quer é que haja um desejo de mudança na nossa vida. Porque tudo vai começar pelo desejo de mudança. Enquanto não tiver desejo de mudança, eu vou continuar debaixo do governo opressor. Porque queira ou não, esse governo opressor ainda me alimenta. Dá algum alimento. Ele estava ruim no Egito? Estava. Servidão era ruim? Era. Mas sabe o que vai acontecer depois? Eles andando pelo deserto, falaram, cara, no Egito a gente tinha cebola para comer. E aqui no deserto a gente só tem maná. Começa a reclamar, poxa, mas lá no Egito estava ruim, estava. Mas não estava tão ruim assim, já tinha comida. Então, aquela ideia, né? Para que viver melhor se assim está bom? É o comodismo, né? Mas pode ser melhor. A tua vida pode ser melhor. Você pode viver diferente. Só que tem que ter o desejo de mudança. Antes de ter o desejo de mudança, eu não vou querer mudar. Eu não vou ver a necessidade de mudança. Mas é quando a gente começa a sofrer debaixo do governo opressor, a gente vai começar a querer, não, realmente, eu preciso de mudança, sabe? Anseio por mudança. E aí Deus fala, então agora está falando minha língua. Então vamos mudar. Essa é a ministração para hoje. Olhando um pouquinho para as parteiras, né, olhando um pouquinho para a fidelidade delas, de como elas foram fiéis a Deus no meio de uma pressão da sociedade, uma pressão do governo, do rei, elas se manteram fiéis, né? E assim também que cada um de nós possa optar, né, seguir os princípios de Deus, desejar mudança, não se acomodar. Tá ruim, mas tá bom, né?
Está ruim, mas está bom. E eu vejo às vezes o povo brasileiro é muito acomodado. A situação está horrível e mesmo assim está ruim, mas está bom. Estamos comendo ainda, então vamos ficar quietos. Não. Acho que tem algumas coisas onde a gente precisa levantar. Para que mudanças aconteçam, a gente tem que sair da zona de conforto. Custa alguma coisa? Custa. Mas Deus é conosco. Amém? Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos. E eu peço, Pai, que Tu geres na vida de cada um de nós o desejo de mudança.